Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai falar um tema muito interessante que é mães, especialmente para Dia das Mães, né? Que é nesse dia 11 de maio, um dia tão importante para todos nós, né? Porque se não fossem as mães, nós não estaríamos aqui. Então as mães são muito importantes nas nossas vidas, né? Hoje contamos novamente com a presença da querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Boa noite especial às nossas mães, né? Exatamente, né? Hoje é tema dedicado especialmente para elas, né? Pessoal, seguinte, eu peço que vocês estão se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você sempre compartilhe, sempre divulgue nossos vídeos, nossos programas, porque é muito importante que você leve essa mensagem de Jesus, a mensagem dos bons espíritos, né, para mais pessoas, para que possam talvez aí ajudá-las, auxiliá-las naquilo que elas podem, que elas precisam, na verdade, né? Que é o poder do evangelho é muito maior do que a gente pensa, né? Quando a gente aprende, quando a gente compreende, quando a gente compartilha, é aí que a gente está praticando também a divulgação do Evangelho de Jesus. Estamos sendo trabalhadores de Jesus também. E hoje, tema muito importante, mães, né? Então, Lara, o que você pode falar sobre mães? Que missão gloriosa, né, Jefferson? A gente falar sobre a maternidade e a gente compreender essa missão gloriosa da alma feminina, né? Emmanuel até diz que é uma missão dada por Deus no soerguimento da terra. Vejam que coisa mais bonita, né? A maternidade, gente, ela é um intercâmbio, né, de amor, de renúncia, né, de carinho, que a gente não consegue medir, né? Porque ser mãe é você ser responsável por trazer a matéria às almas que estão no roteiro de evolução, de ascensão, né? Então, a mulher, aliás, vou me corrigir. O espírito que reencarna como mulher é responsável pela oportunidade de cada espírito vir ao mundo e se melhorar. Porque, gente, a gente reencarna ora como homem, ora como mulher. Então, aquele espírito que está reencarnando como mulher tem uma missão elevadíssima, né? Deus concede, através da sua bondade infinita, né, esse papel ao espírito que reencarna como mulher, né? Emmanuel fala que as mães guardam as chaves de controle do mundo, e é verdade, né? Porque, vejam, a mulher dentro da sociedade, né, do organismo social, né, onde o lar, gente, é a célula ativa, fundamental para o progresso da humanidade, a mulher é força essencial no mecanismo da vida, né? A mãe, este papel de mãe, ele é divino. Então a gente tem que realmente pensar muito, né, Jefferson? Porque olha, gente, a gente está vendo no mundo aí essas loucuras, né? Esses pensamentos desregrados, essa degradação moral, né? Essa tentativa de acabar com a família, né? De desmerecer o papel de mãe, né? Ah, que não precisa de pai, não precisa de mãe, precisa sim, gente, né? Pai e mãe são os tutores daquele espírito. Nem a mãe, gente. Né? No coração da mãe repousa a sementeira de todos os bens, como diz o Chico, né? E de todos os males também, viu? Porque dependendo de como você age com o seu filho, ou você está elevando, ou você está rebaixando aquele espírito, né? Então, mães, nós precisamos ter responsabilidade, né? Nada de ficar aí passando a mão na cabeça do erro do filho, não enxergando os defeitos dele, né? É preciso ensinar valores, é preciso orientar para o bom caminho, né? É preciso evangelizar os filhos, porque caso contrário, a gente vê o que a gente está vendo no mundo, né?
adolescentes e adultos perdidos por falta de uma orientação materna, né? Aquela mãe que deixa o filho fazer tudo, que não põe limite, né? Que não orienta o filho sobre o que é certo, o que é errado. Gente, o Chico falava que o que mais se vê no plano espiritual são mães pedindo nova chance de reencarnar e consertar os erros que elas tiveram com os filhos, né? Então vejam, é um papel divino e nós temos que ter isso em mente. A maternidade é um papel divino, né? Então, se você quer tenha ficado grávida por escolha, quer tenha sido por um acidente, quer tenha sido até mesmo por um ato de violência, entenda que a maternidade ela continua sendo divina de qualquer maneira, de qualquer maneira. Porque olha, você sabe a sua ligação com este espírito que está aí se aproximando de você para ser concebido? A gente não sabe, gente, porque a gente não lembra. Então, mães, a nossa homenagem a vocês, porque vocês realmente são a peça-chave de transformação do mundo. Então, nós temos que ter uma responsabilidade imensa, né? Cada gênero, gente, né? Tem o seu papel, né? Homem é pensamento, a mulher é o ideal. Emmanuel fala isso: o homem é a oficina, a mulher é o santuário. O homem realiza, a mulher inspira. Homens e mulheres têm papéis diferentes na sociedade. Se não fosse assim, não tinha necessidade de Deus criar dois gêneros, né? Homem e mulher, macho e fêmea. Qual necessidade, então? Tem. Então, a maternidade, gente, é a plenitude do coração feminino, né? E norteia o progresso do nosso planeta. Desde a concepção, gravidez, parto, devoção afetiva da mulher, né? Olha, isso tudo é difícil. É sim, mas tem uma beleza ímpar, né? O Chico falava que a maternidade é um mistério que existe entre Deus e a mulher. Então é isso, gente. A maternidade realmente é belíssima, se a gente souber realmente orientar estes espíritos que chegam ao mundo, ao plano material, né, pelas portas do coração de uma mulher. Exatamente, Lara, muito bem colocado. E queria reforçar o que a Lara falou, né? A mãe é aquela que carrega o seu filho 9 meses na barriga, né? Então ela tem uma ligação muito íntima, muito forte com o seu filho. E a gente vê, né, na maioria dos casos, né, a criança sempre tem maior afinidade, maior afetividade com a mãe, né, por causa disso, por causa essa o envolvimento que tiveram durante os 9 meses de formação da criança, do feto, né. E também é muito interessante, né, Laura, que o Emmanuel fala no livro Cartas do Coração, o seguinte: olha só que interessante, o lar é a célula ativa do organismo social e a mulher, dentro dele, é a força essencial que rege a própria vida. O que isso quer dizer? Que a mulher desempenha dentro da família um papel muito crucial, muito essencial, né? Que esse papel que a mulher desenvolve no lar como a Lara falou, né? O homem é racional, é pensamento, né? E a mulher é ideal, mais afetividade, né? Então, a mãe, quando ele encontra seu filho, quando está ali com seu filho, eles vendo ali as primeiras atividades com a criança, né? Ela tem o maior carinho, maior, externece todo o seu carinho, né? Toda essa vontade de estar ali com o filho, com a filha, né? À medida que a criança vai crescendo, vai aprendendo a se envolver, né, com as atividades também do lar, né, também do colégio e assim por diante, a mãe também está ali, um papel muito importante, que é acompanhar o seu filho,
tá ali ajudando, cooperando com seu filho, né. Não que o marido não faça, o marido também tem que fazer, também é o papel dele, também é funcionalidade responsabilidade dele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a mãe normalmente ela desenvolve essa empatia, vamos dizer assim, esse sentimento mais você é mais fino, mais sutil, mais forte, é sempre normalmente é com a mãe e o filho, né. Então, não que o pai não tenha esse elo forte, não ame o seu filho, ame sim, mas normalmente o filho gosta muito mais da mãe do que do pai, né. Tem exceções, né, tem algumas, eh, exceções. Porque, como o Emmanuel fala, né, que a mulher ela é a célula ativa, ou seja, aquela que dá apoio, dá ali carinho, dá afetividade, dá tudo a base que a criança precisa, né. E a Lara falou muito bem sobre essa questão da responsabilidade que a mãe, né, e o pai sempre terão responsabilidades perante a educação do seu filho, perante eh, sua forma de educar, de ensinar, de compreender, até compreender o filho, né, porque muitas vezes o filho está ali com um problema de dificuldade e tem um pai e mãe que não dão a mínima, né. Mas normalmente a mãe está ali sempre cumprindo esse papel de coração, né, porque ela se preocupa, porque ela zela, porque ela cuida, né, ela está sempre buscando ali, amparar as necessidades do seu filho. Então, muitas vezes a mãe se torna, né, o maior tesouro da família, porque é ela que carrega todas as costas, né, carrega tanto os filhos como o marido também, né, porque às vezes o marido também chega meio, bravo, meio carregado, sobrecarregado de serviço, e a mulher fica com os serviços da casa também para fazer, né, então isso é complicado, né. Então a mãe, ela tem um papel muito importante, e eu quero, dizer que a mãe muitas vezes é a base da família, é ela que está ali como base, não não tirando o papel do homem, né, mas a mãe ali como base, por quê? Porque a mãe é aquela que compreende, é aquela que está sempre, dando afetividade, dando, esperança, fé, dando compreensão, né, educando. Isso ajuda muito a família a se desenvolver, né, então muito importante, né, esse papel. No caso da mãe é inspirador, né, papel inspirador da família toda, né, é ela que inspira, né, as atividades diárias da família, né. Pois é, né, Jefferson? E, ô gente, o Chico, ele falava assim, olha, a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. E ele ainda falava mais, ele falava assim, olha, a participação do homem na maternidade é ínfima, né? Agora, a participação da mulher, gente, como o Jefferson falou, né? Você está gerando ali aquela criatura crescendo, se desenvolvendo dentro do seu ventre, né? E isso, gente, faz com que, como o Chico fala, né, a participação da mulher é tocada de alegria e de dor, de tormento, de sofrimento, mas também de prazer e de responsabilidade. Desde que o filho nasce até o último dia da mulher sobre a terra, a mãe está ali preocupada, né, com o filho. E sabe-se lá Deus, né, se depois também, né, quando a mãe chega lá no plano espiritual, continua ali, né, sofrendo, querendo auxiliar o filho, né? Então, gente, a gente deve este reconhecimento à mulher, né? Porque realmente a mulher é responsável por trazer à matéria espíritos que precisam aí evoluir, né? Precisam da reencarnação para progredir, né? E, gente, a maternidade reclama paciência, reclama carinho, reclama entendimento, orientação, renúncia, né? Gentileza, bondade, firmeza, né? Reclama puxar as orelhas ali do filho quando precisa, né? Então, a maternidade realmente é sublime. Olha, a gente precisa compreender também que é obrigação de todos nós, né, que já abraçamos um ideal superior, que já compreendemos a vida de uma forma um pouquinho mais dilatada, né, que a gente acredita que a vida continua. Olha, a gente tem sim um comprometimento,
né, tanto de nos aperfeiçoar moralmente, né, buscando os ensinamentos do mestre Nazareno, mas nós também temos comprometimento de auxiliar as mães, né? Porque é um papel muito importante. Então, não adianta falar assim, ah, mãe, toma aí que o filho é seu. Não, a gente tem que auxiliar, né? É nosso papel. Né? A gente precisa glorificar, sim, a maternidade. A maternidade é um momento de luz na vida da mulher. A mulher, através da abnegação, da renúncia de si mesmo, desse amor incomensurável que ela tem pelo aquele filhinho, ela cumpre o papel mais belo e primordial, gente, que é ser mãe, né? Emmanuel fala assim: olha, recorda que quando Deus, o Todo Misericordioso, se dignou enviar ao mundo o seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e elevação dos homens, chamou um coração de mulher, Maria Santíssima, né? Mãe de Jesus e nossa mãe também, né? E através das suas mãos devotadas à humildade e ao bem, à renunciação e ao sacrifício, diz Emmanuel, materializou para nós o coração divino do nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Veja, Emmanuel é certeiro, né? Então, olha, minha irmã, se Deus te deu a bênção da maternidade, compreenda que ela é uma bênção na sua vida, né? E procure imitar Maria Santíssima, né? A Rosa de Nazaré, que sempre amou incomensuravelmente o seu filho, né? Ama todos nós, tanto que ela não quis se afastar do planeta, né? Ela continua auxiliando. É Maria Santíssima quem resgata os suicidas, né? A falange de Maria Santíssima ali, que resgata os suicidas. Então, gente, lembra, olha, ser mãe é preciso que a gente é uma alegria. Só que a mulher tem que ter o cuidado, né, Jefferson, com o próprio coração, porque às vezes o amor dela se transforma em paixão desregrada, né, pelo filho, como eu falei, permitindo que ele, né, extrapole aí a liberdade, né, não tenha limites. E depois disso, é como eu falei, né, há muitas mulheres, mães no espaço chorando aí pelos desvios perigosos que permitiram aí o seu amor tomar um rumo e, né, desvirtuaram o caminho dos filhos. Então, ame o seu filho. Ame o filho de outra mulher também, outra criança, como se fosse teu, né? Chame atenção quando precisar. Perdoe, mas prefira sempre, sempre, em todo momento, o seu próprio ensino. Ensine o seu filho, oriente o seu filho, porque se você deixar isso para o mundo, a lição é mais pesada, mais triste e mais dolorosa. Exatamente, olha. Muitas vezes, né, a mãe se encontra, né, numa situação de vida que requer grandes batalhas, às vezes humilhações, às vezes desprezo, né, então, e também, e tudo isso ela começa a aprender que ela precisa ser forte. Como, como precisa ser forte? Forte é a sua firmeza de fé, sua esperança, sua confiança, sua renúncia. Que mãe também se sacrifica não só por si, por sua própria vida, mas também pela vida dos filhos, da família, né? Então, ela é um castelo de dedicações, né? Dedica sempre a sua família aquilo que ela pode dar seu próprio ideal, as suas próprias renúncias, né? Que a mãe está sempre renunciando a alguma coisa, sempre buscando ali ofertar ao seu filho o melhor que ela pode, melhor que ela consegue dar ao seu filho. E muitas vezes ela consegue fazer coisas que o filho não esperava, né? Então, por exemplo, dar boa educação, dar ali o amparo da amizade,
né, porque muitos filhos, principalmente na adolescência, né, não vê o pai e a mãe como uma figura ali que sejam amigas, mas a mãe e o pai que estiverem ali, tiverem empatia, tiverem ali toda trabalhar toda a educação para que o filho tivesse um bom preparo, né, não só dentro de casa, mas também fora de casa, no sentido de ter uma boa educação, no sentido de ter uma boa família, ter exemplos dentro de casa, ter ali uma vida regrada, né, não é aquele tipo assim, né: "Ó meu filho, fala para o vizinho que eu não tô aí, você tem que estar em casa", ou seja, mentira, a fofoca, a o roubo, né, "Ah, achei na rua ali, caiu do bolso do vizinho ali, achei na rua, o que achado não é roubado, é meu". Então é outras coisas que isso não é educação boa, né. Então quando a gente tem exemplo em casa, o pai e a mãe, eles conseguem ganhar a confiança do filho, né. Então a mãe também é aquela que leva, que traz nos braços maternos o seu calor, seu coração, a sua figura materna, dedicando-se a seu filho, tendo ali os seus sonhos, né, porque a mãe sempre procura ter sonhos, sonhar que seu filho seja um médico, seja enfermeiro, seja, uma qualquer outra profissão, engenheiro, né, mas a mãe sonha que o filho seja melhor do que ela, tenha mais possibilidades do que ela teve na sua vida, né. Muitas vezes ela realiza esforços muito mais, sacrificiais do que o próprio filho imagina, né. Tem mães aí que a gente encontra, que trabalham 2 3 empregos, por semana, por mês, né, poder dar um bom estudo para o seu filho, para poder dar as possibilidades do seu filho ter uma chance melhor na sua vida, né. Então a mãe é aquela que sofre, aquela que, sempre busca, né, ajudar seu filho quando está numa situação doente, então a mãe não mede esforços nenhum pra poder mover montanhas, inclusive até dar essa própria vida para o seu filho, né. Então a gente sabe de muitas histórias de mães que doaram órgãos, né, doaram rim, doaram, eh, a sua própria vida, ou se limitou, ou criou uma circunstância de renúncia, né, para que seu filho tivesse uma vida melhor. Eu conheço histórias que eu acompanho na internet, de mães que sente ali, com fé e esperança, né, tendo seu filho com algum problema, alguma limitação física ou fisiológica, né, fisiológica ou mental, desculpa, e ela faz tudo que ela pode, né, para poder dar o melhor para o seu filho. Então, maternidade é algo sagrado, é algo que Deus, como ela falou, né, é algo que Deus e a mãe sabe, né, e eu não sou mãe, então, né, eu não sei nada, só estou aqui dando pitaco, né. Então são os segredos que Deus e a mãe sabe, né. Então, a gente quando está na condição de mãe, a gente acaba, recebendo de Deus uma bênção, recebendo uma dádiva, uma uma instituição sagrada que é a maternidade. Então, já estou aqui embarcando já nos meus construções finais, a mãe é aquela toda paciência, né, aquela a mãe é todo carinho, todo renúncia, todo entendimento, é amiga dos nossos corações, é aquela que faz preces para nós quando a gente está precisando de um amparo, tá passando por problema, uma dificuldade. A mãe é aquela que chora por nós, mesmo quando o filho está ali, né, eh, firme, vamos dizer assim, né, a mãe é aquela que chora porque sofre, né, vê seu filho sofrendo, vê seu filho nas dificuldades, né, mas, faz parte, né, tudo isso faz parte. Mãe é aquela pessoa que não reclama de nada, né. A gente vê muitas histórias, né, graças a Deus eu não sou assim, né, mas a gente vê muitas histórias que tem filhos que vão na casa da mãe lá, né, e fazem o escarcéu, né, fazem como fazia quando era criança, né, bagunça, né, deixa toda aquela louça pra mãe lavar, né, toda aquela não ajuda a mãe a limpar a casa para receber os convidados, né, só chega ele vai comer, né, se divertir, falar bobagem e sair, né. Então a gente percebe que a mãe pra tudo bem, porque: "Ah, meu filho vai vir hoje, nossa, deixa eu me arrumar, deixa eu ir no cabeleireiro, né, deixa eu passar um pano aqui, tirar o pó", né. A mãe tá sempre preocupada sempre preocupada pra dar o melhor para o seu filho, né. E então eu finalizo a minha passagem, meus comentários do programa de hoje, falando do livro Espírito de Verdade, mensagem do André Luiz que fala o seguinte: "Mães da terra, mães anônimas, sois vasos eleitos para o uso da reencarnação.
maiores que se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente, esperança do céu, e arrepontai-vos do peito. Não surge o berço do vosso coração por acaso. Mantém-se, assim, vigilantes e abnegadas, na certeza de que, se muitos cipoais e espinheiros são vossa herança transitória entre os homens, todos vós sereis amparadas e sustentadas pela bênção do amor eterno, sempre que marchardes fiéis à excelsa paternidade da providência divina. Então, mães, sempre contem com Deus, que Deus está sempre convosco. Várias considerações finais? Pois é, gente, olha, eu quero aqui, Jefferson, homenagear nossas mães, a mãe do Jefferson, a minha mãe, todas as mães, né? As mulheres que, por um acaso, não puderam gestar nenhum filho, mas são mães ainda assim, né? Que acolhem no seu coração aí as crianças abandonadas, né? Largadas, aquelas que são mães, né? Pela circunstância. Mas eu quero ler aqui um poema, que todo mundo sabe que eu gosto de poema, né? É um poema que está no livro Momentos de Ouro, de Maria Dolores, porque, gente, se tem um espírito que a gente deve se, que a mulher deve se inspirar, é Maria de Nazaré. Então, esse poema chama Retrato de Mãe. E Maria Dolores diz assim: depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica um interpelado claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros. Chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim,
Disse a dama docemente: por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, eu sou a mãe de Jesus. É um lindo poema de Maria Dolores e a gente deixa aqui a nossa homenagem a todas as mães. Isso mesmo, olha, muito bonito mesmo o poema, né, bem reflexivo, bem objetivo, né, bem emocionante, né, traz a gente a recordação, né, da dor da mãe de Jesus, né, ao ver o seu filho pregar na cruz, né. Assim como a mãe de outros tantos que também foram, né, injustiçados dessa forma, né. Eh, pessoal, muito obrigado a todos pela presença de vocês aqui. Obrigado, Lara. Queria também agradecer também a todas as mães nos que nos trouxeram aqui na organização, né. A minha mãe, a mãe da Lara, a mãe da minha esposa, a mãe de todos vocês também. Que Deus abençoe cada uma delas, que elas sempre possam ser nosso farol, nossa luz, tá sempre nos amparando, nos, ah, carregando, né, no colo, como sempre fazem, né, sempre levando a ser fortes, ser firmes, né, sempre estão sempre renunciando a tudo que fazem, né, para o bem de seus filhos, né. Então, muito obrigado a todos, as mães, Deus ampare cada uma delas. Lara, muito obrigado a você, uma boa noite para todos. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos e uma boa noite especial às nossas mães. Uma boa noite especial à minha mãe, Dona Cleide, né? E fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo, pessoal. Tchau. Assim seja. Boa noite a todos, até mais.